Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando alguns vídeos que nós temos mandado aí para os nossos queridos irmãos, para estar abençoando. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a visão do nosso querido Paulo, que escreve para o nosso irmão Timóteo. Nós sabemos que Paulo, ele é o pai da fé de Timóteo, e nós sabemos que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 4, vamos ler uma palavra muito boa para o nosso tempo, aonde a Bíblia vai nos dizer que nós devemos persistir em pregar em tempo e fora de tempo. O capítulo 4 diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, no seu reino. Versículo 2: Que pregue a palavra e insista em tempo e fora de tempo. Redáguas, repreendas, exorta com toda a longanimidade de doutrina. Versículo 3: Porque virá tempo em que sofrerão as sãs doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências. 4. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, fazendo a obra de Deus como evangelista, cumpre o teu ministério. O que eu quero falar para você nesse momento agora aqui, preste bem atenção no que a palavra de Deus tem para o seu coração. Observamos que Deus aqui relata através do nosso querido Paulo essa carta que ele manda aqui para Timóteo. E hoje essa carta está entregue em nossas mãos, graças ao bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje nós estamos vivendo em tempos trabalhosos, tempos difíceis, aonde nós sabemos que a visão do trabalho de Deus é um pouco dificultoso. Até mesmo porque o que nós vamos aprender hoje é onde você vai entender essa visão. Por que Deus ele quer que a gente insista a pregar a palavra de Deus e sempre nós estamos batendo na mesma tecla todos os anos. Eu creio que existem evangelistas, homens de Deus, missionários que estão pregando a palavra de Deus. E é por isso que Deus ele fala aqui através do nosso Paulo, falando para Timóteo que ele deveria cumprir com certeza o seu ministério de evangelizar. E nós sabemos que ele era um evangelista. E eu quero dizer para você que prega a palavra de Deus, que é um evangelista, cumpre teu ministério, porque a palavra de Deus diz aqui para nós que devemos o quê? Pregar em tempo e fora de tempo. Porque chegarão tempos trabalhosos, tempo difícil, onde as pessoas eles não vão dar mais ouvido à palavra. E aonde a própria Bíblia diz que estariam com comichões nos ouvidos. Nós sabemos que essa palavra comichões nos ouvidos pode interpretar como cera nos ouvidos. Alguma coisa que pode talvez incomodar quando a palavra está sendo pregada. Mas não é bem assim que a gente possa também interpretar. E então, esta palavra que traz para nós comichões nos ouvidos, é uma palavra que vem do grego de epitimia, um anseio, especialmente aquilo que é proibido, concupiscências, desejos e luxúria. É do substantivo da palavra epitimélio, de desejar, é algo forte, desejo, anseio, aquilo que realmente escraviza o homem. De modo geral, a gente observa que muito frequentemente é um mau sentido, um desejo irregular, desenfreado, apetite de luxúria, apetite para poder realmente fazer a maldade acontecer, os desejos, as malícias. A gente observa isso, que essa palavra do grego vem justamente dessa palavra aí de epitimia, que é traduzido como, com certeza, luxúria e desejos, com certeza, de malícia. Vemos que essa palavra aí mostra para nós a concupiscências, a visão singular de eudokia, de prazer, de boa vontade. Nós observamos aqui que são desejos, fervorosos, de epitimia, que realmente tem entrado na vida do homem.
E porque Deus ele veio justamente para destruir, com certeza, com esses desejos que está dentro do homem. Porque a palavra de Deus nos mostra que o que entra no homem não contamina o homem, mas é aquilo que sai do homem. E o que sai do homem justamente são esses tipos de desejos, onde a palavra estava interrogando Jesus, tentando querer punir Jesus Cristo, porque os discípulos não comiam antes de lavar a mão. E muitas das vezes eles viviam nessa prática, com certeza, tradições dos seus pais, onde que as pessoas deveriam realmente, antes de comer, deveria lavar as mãos. E Jesus ele fala essa palavra, né? Que o que contamina não é o que entra, é o que sai da boca. E o que sai da boca, justamente, com certeza, são as palavras, porque as palavras elas são dirigidas do coração. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o que sai dentro do homem é do coração do homem. Se o homem tem um bom tesouro, com certeza do bom tesouro ele tira as coisas boas. Mas se ele tem um mau tesouro dentro do coração dele, ele tira os maus desejos. Para isso, para destruir as obras do pecado. E aí, por isso que pessoas, eles têm realmente, muitas pessoas têm um desejo de luxúria, desejo de ostentação. Essa que é a visão aí de comichões nos ouvidos. Tem pessoas que muitas das vezes não conseguem mais adorar a Deus, não conseguem mais sentir a presença de Deus. Estão no culto, mas estão ligados a esses desejos. Estão no culto, ainda estão vivendo ainda os prazeres. Não se concentram na adoração ao Senhor. E é por isso que vive aquela visão, comichões nos ouvidos. Então, comichão nos ouvidos não tem nada a ver com a visão de coceira, mas de epitimia, de eptimélio, da visão de quê? De desejos incontrolados, forte desejo, anseios, luxúria. E você tem que realmente se libertar desses desejos, porque esses desejos podem, com certeza, provocar a ira de Deus. É onde a ira de Deus vem sobre os homens da terra. É por isso que Deus enviou um advogado, Jesus Cristo, enquanto há tempo de vida, há tempo de nós usar o Espírito Santo para a gente controlar esses desejos. Então nós vamos aqui para o livro de Romanos, que fala um pouco a respeito do que nós estamos nesse momento questionando. Romanos capítulo 6, versículo 12, aonde o próprio Espírito fala na vida ali dos apóstolos, a nossa vida, a vida do apóstolo Paulo, e para você, que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. 13. Nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo entre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A palavra de Deus diz para nós aqui, em nome de Jesus Cristo, que vivemos segundo a visão de Cristo, a visão da graça, em nome de Jesus Cristo. Porque nós sabemos, irmãos, que nós não podemos de forma alguma se submeter aos desejos e obedecer ao pecado, porque a palavra de Deus, ela é forte demais. No versículo 22, a palavra de Deus diz para nós: mas agora libertado do pecado, feito servo do Deus vivo, tendes o fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aí Deus está nos referindo que a gente faz essas práticas de obediência ao Espírito Santo de Deus e não a do pecado. Isso vai nos garantir, com certeza, a vida eterna. E precisamos ter vida eterna. Porque o 23 vai dizer para nós, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, temos que observar bem, porque Deus está dando tempo para nós, cada dia mais, se arrepender. E eu creio que você está aprendendo nesse momento que você não deve deixar o seu pecado reinar dentro de você. Mas tem o Espírito Santo de Deus para poder, com certeza, nos libertar de todo o mal. Porque a palavra de Deus diz, em nome de Jesus Cristo, em Romanos capítulo 8, e versículo 8, diz o seguinte, que os que estão na carne não poderão agradar a Deus.
Portanto, os que estão na carne não poderão agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. Se Cristo estais em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivifica por causa da justiça. E se o Espírito, versículo 11, é daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo,